Ei, minha irmã, meu irmão, graça e paz. Eu quero neste momento estar meditando contigo na porção da Sagrada Escritura em primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, verso de número 7 ao 13, onde diz bem assim a palavra do nosso Deus: Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com velho fermento, nem com fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me, com isso, não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Vamos orar? Vamos falar com nosso Deus? Oremos ao Senhor. Deus bendito, Pai amado, nós estamos diante da bendita e gloriosa palavra do Senhor que foi lida e será exposta. Deus, nós estamos aqui com o coração aberto, suplicando ao Senhor, é súplica de servo. Deus, a tua palavra é alimento, ela é bálsamo, ela traz refrigério para a nossa alma, ela traz instrução para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso ser como um todo. Portanto, ó Deus, nós te suplicamos, fale conosco ministrando a tua palavra dentro dos nossos corações. O nosso clamor, a nossa súplica e petição, em nome do teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Querido, querida, quando nós nos deparamos com esse texto que acabamos de ler, nós vamos ver que ele traz para nós orientações básicas de como a igreja deve ser administrada no aspecto da disciplina. Em outras palavras, como a igreja deve administrar a disciplina. Pois bem, eu quero aqui, olhando para o texto juntamente contigo, destacar alguns pontos aqui. A primeira coisa que nós vamos notar, e nós estamos aqui sequenciando o estudo em 1 Coríntios capítulo 5, dessa feita o verso 7 ao 13, e aqui nós precisamos fazer links do texto com o texto anterior que nós já mencionamos, para nós termos um entendimento mais acurado da situação. Pois bem, a primeira coisa que salta aos nossos olhos, que nos dá a perceber na Sagrada Escritura que estamos meditando, é a disciplina é um ato imperativo. Eu quero destacar o contexto anterior, verso 2, que diz: E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. E agora quero destacar o texto, verso 13, que diz: Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Pois bem,
aqui nós vamos notar que a disciplina é um ato imperativo e não uma opção. E por isso que o reformador João Calvino compreendia que uma igreja onde a disciplina era negligenciada falhava em ser uma igreja autêntica, real, verdadeira, genuína. A disciplina é uma ordem de Deus. Paulo escreve, e não gastaste, ou seja, não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Tirado do meio. Paulo é ainda mais enfático. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Verso 13, que acabamos de ler neste momento. Relemos até. Esse caso aqui é um caso de excomunhão, de tirar da comunhão da igreja e não de fazer concessão. Quando nós olhamos um outro texto da Sagrada Escritura, em Mateus 18:17, vemos os passos da disciplina na igreja, o confronto pessoal. Nós vamos notar o confronto por intermédio de duas testemunhas e o confronto coletivo por toda a igreja. Porém, se o faltoso não se arrepender, deve ser considerado como gentil e publicano, ou seja, deve ser tirado da comunhão da igreja. Esse é o processo da disciplina bíblica. Olhando para o texto sagrado, nós vamos ver ainda mais que a disciplina é um ato coletivo. Vamos fazer uso aqui do contexto anterior, do verso 3 ao verso 5, para nós termos uma percepção mais ampla. Notem, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. A disciplina não pode ser apenas um ato da liderança, mas de toda a comunidade. Se os membros da igreja não referendarem a disciplina, ela gera mais doença do que cura. Notamos isso esclarecido no verso 4, quando diz, em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, nosso Senhor. A disciplina precisa ser feita em nome de Jesus e no poder de Jesus. É o que vemos aqui nesse verso 4, que dei ênfase nesse momento. A igreja, ao se reunir para disciplinar um crente faltoso, deve estar reunidas em nome de Jesus e no poder de Jesus. E dentro desse ambiente, dessa atmosfera que a disciplina é aplicada. Agora, imaginem se Paulo desse uma ordem para disciplinar esse membro faltoso e a igreja dissesse que ele não deveria, em hipótese alguma, ser disciplinado. Imagine se os membros da igreja começassem a dizer que Paulo estava equivocado, estava enganado, estava errado e que não poderia apoiá-lo nesse propósito. O que aconteceria na igreja? Certamente, o crente faltoso não se humilharia e toda
a igreja seria contaminada pelo fermento do pecado. É importante entender esse princípio da coletividade na aplicação da disciplina. A disciplina precisa ser feita em nome de Jesus, no poder de Jesus e com a participação de toda a igreja. Eu quero destacar um outro aspecto que o texto mostra para nós sobre a disciplina. Aqui nós vamos ver que a disciplina é um ato restritivo e preventivo. Vamos observar o verso 9 ao 11. Ouça, por favor. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente os impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Preste atenção. Aqui eu quero ressaltar um ponto importante. A igreja de Corinto estava dividida quando deveria estar unida. Estava unida quando deveria estar dividida. Está aí evidente que ela vivia um aspecto de ponta cabeça, inversão de valores. Ela estava dividida quando deveria estar profundamente unida. Na igreja de Corinto, 4 partidos haviam ali. O de Paulo, o de Apolo, o de Cefas e o de Cristo. Paulo disse que Cristo não está dividido. Temos de ser um. Ela estava dividida quando precisava estar coesa, estar totalmente unida. No entanto, agora a igreja estava unida com concordância com o pecado. Ela estava unida quando não podia estar unida. O mundanismo dividiu quando deveria unir e uniu quando deveria dividir. É o que nós percebemos no texto que relemos aqui, verso 9 ao 11. Paulo já havia orientado os crentes de Corinto a não se associarem com os impuros. Obviamente, ele não se referiu aos impuros desse mundo, porque, nesse caso, eles teriam de sair do mundo. O que Paulo disse é que eles não podiam se associar com membros da igreja que estavam vivendo de maneira desregrada. Vejamos o que ensina o apóstolo. O verso 11 vai destacar para nós assim: mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda com mais. Paulo fala que há um momento em que a igreja precisa exercer um ato preventivo de disciplina, ou seja, não se associar, não se misturar, não se tornar parceira com gente que está dentro da igreja, mas está vivendo uma vida totalmente desregrada, em desacordo com as Escrituras Sagradas. A separação não significa ser antissocial, conforme apontou para nós o verso 9 e o verso 10.
Podemos ter amigos fora da igreja. Não precisamos cortar nosso relacionamento com eles. Não, em hipótese alguma. Não. Precisamos influenciá-los, ganhá-los para Cristo. Jesus chocou os fariseus e escribas porque estava na casa de publicanos e pecadores e comia com eles. Porém, Paulo é categórico em ordenar os crentes a se afastarem daqueles que estão dentro da igreja e, ao mesmo tempo, querem viver uma vida desregrada. Isso é disciplina preventiva. A igreja precisa se posicionar contra o pecado e, se não houver arrependimento, precisa agir disciplinarmente. Mas ao olhar para o verso 5, nós vamos notar que a igreja, ou seja, a disciplina, é um ato de juízo. Notem o verso 5, por favor. Entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Como é que a disciplina deve ser feita na igreja? A disciplina é um ato de juízo. Paulo diz, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, verso 4 e 5. O verbo entregar, usado por Paulo, tem um sentido jurídico. Parece uma excomunhão com especial referência à aflição do corpo por Satanás. Paulo está mandando a igreja aplicar a disciplina na carne. A disciplina deve ser feita em nome de Jesus e em união com os crentes. Assim, a disciplina é um ato severíssimo, grave, e que se deve aplicar com cautela. Ela deve ser aplicada no poder de Jesus e em nome de Jesus e não na carne. Paulo diz para entregar o faltoso a Satanás para a destruição da carne. O que é isso? Esse versículo tem sido uma espinha na garganta dos exegetas e dos intérpretes. O que seria entregar essa pessoa a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus? Os melhores intérpretes entendem que isso significa exclusão da comunhão da igreja. A igreja é onde predomina o governo de Deus. O mundo é o reino de Satanás. Entregar a Satanás significa tirar a pessoa da jurisdição, da comunhão e da proteção da igreja. A comunhão na igreja tem um valor muito importante, porque a igreja é um instrumento e uma agência do reino de Deus. E o que é o que é o reino de Deus? É o governo de Deus sobre as pessoas. Quando uma pessoa entra na comunhão da igreja, ela entra no reino, ela nasce de novo, ela nasce de cima, nasce do Espírito. E o que acontece? A partir daí, ela está debaixo do governo de Cristo e das bênçãos do pacto de Deus. Ela está numa cidade refúgio,
protegida de muitos males aleivosos de Satanás. A igreja é uma grande protetora da nossa vida. Pertence à igreja, ou seja, pertencer à igreja é uma grande, gloriosa bênção. Por isso, não há crente isolado. Somos membros do corpo de Cristo. Paulo diz que a igreja é protetora. Por isso, quando um crente é disciplinado e excluído da igreja, ele volta à influência daquele que está reinando e governando lá fora. Satanás é o príncipe da potestade do ar. Ele é o Deus, com D minúsculo, deste século. Satanás está reinando e reinando nas trevas. A exclusão da igreja expõe o membro faltoso à ação de Satanás. Nesta mesma linha de pensamento, nós podemos aqui dizer que membros do corpo de Cristo desfrutam proteção dentro desse corpo. A igreja oferece proteção à malícia de Satanás. Não estamos imunes aos seus ataques, mas também não estamos expostos e desamparados diante dele. Ele pode atacar, mas ele nos ataca como membro de um exército inimigo, o exército do Cristo bendito e vitorioso. Ser entregue a Satanás significa não marchar mais na fila desse exército bendito e vitorioso. Ao invés disso, ficar isolado, de sorte que a proteção é removida. É importante ressaltar que Satanás, além de não ter todo o poder, ainda está debaixo da soberania de Deus. Isso é maravilhoso. Satanás está sendo um instrumento da soberania de Deus no exercício da disciplina desse membro faltoso. O objetivo da disciplina é a restauração e a salvação do membro faltoso. Satanás acaba cumprindo os propósitos soberanos de Deus. O membro faltoso não perde a salvação com a disciplina. A igreja não administra, em hipótese alguma, a salvação. Não, absolutamente não. Essa está nas mãos de Deus e com o próprio Deus. A salvação é dom de Deus e é Deus quem dá, e quando Ele a dá, não tira. O propósito da disciplina não é a condenação do membro, mas sua restauração. Aqui eu quero destacar alguns versos para nós entrarmos numa outra percepção. Note o verso 7, 8, 12 e 13. O verso 7 diz assim: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. O verso 8: por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Verso 12: pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? E o verso 13 vai dizer para nós: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. A disciplina é um ato preventivo. Ela protege os demais membros da igreja. Paulo escreve: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como vimos aqui no verso 7. Se você não lançar fora o velho fermento, você não vai ser nova massa.
A massa vai ser contaminada. Paulo afirma, por isso celebramos a festa não com velho fermento, nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade da verdade, como relemos aqui no verso 8. Paulo prossegue, pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais os de dentro? Verso 12. A igreja deve julgar os seus membros e não os de fora da igreja. Paulo faz uma conclusão dizendo, os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Verso 13. O que é tirar o fermento? Tirar o fermento não é apenas tirar o pecador e tirar o pecado. Lembra quando Pedro queria afastar Jesus da cruz? Jesus disse o seguinte, arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Está escrito isso em Mateus 16, verso 23. O interessante é que Jesus mandou arredar Satanás e não Pedro. Jesus não disse arreda Pedro e fica Satanás. Foi o contrário. Arreda Satanás, mas Pedro fica. Pedro era discípulo. E nele Jesus continuaria investindo forte, investindo pesado. O grande problema é que se não houver discernimento, a igreja pode mandar o faltoso ir embora e ficar com Satanás. O membro faltoso vai embora e o pecado fica. Paulo é claro. É preciso tirar o fermento. E fermento é símbolo do pecado. Na disciplina, a igreja trata da questão do pecado. Tem de jogar fora o pecado, porque na medida em que o fermento é arrancado da massa, então o pecador pode ser restaurado. Paulo deixa muito claro nos versículos 12 e 13 que a igreja deve parar de olhar para o mundo. Às vezes, ficamos olhando para o mundo e dizemos assim, e o mundo está podre mesmo, o mundo está ruim mesmo, a situação do mundo está desesperadora. Este mundo está de mal a pior mesmo. O apóstolo Paulo lembra, deixa o mundo para Deus julgar. Julgue-os de dentro de casa. Olha para dentro da igreja. Vamos julgar a nós mesmos. Se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Se parássemos para examinar nossa própria vida, não teríamos tempo para investigar a vida dos outros. Teríamos tanta coisa para chorar, para lamentar e acertar diante de Deus que não teríamos tempo para ficar investigando a vida alheia. Os de fora, Deus os julgará. Julguem vocês os de dentro. E vamos notar que a disciplina envolve um ato de perdão. 2 Coríntios, capítulo 2, voltando, ou seja, indo lá para um texto na frente, agora não apenas na carta de 1 Coríntios, mas 2 Coríntios, capítulo 2, verso 6 a 8, nós vamos enxergar a palavra de Deus comunicando a seguinte verdade ao nosso coração. Basta-lhe a punição pela maioria. O texto continua dizendo, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza
pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. A disciplina tem de incluir a disposição para o perdão. E muito nós podemos crescer aqui. É muito importante entender o final dessa história. O que acontece com esse membro que foi expulso da igreja? Lembre que o propósito de Paulo era a restauração, como nós vimos no verso 5. A disciplina foi aplicada e o propósito foi cumprido. O jovem faltoso arrependeu-se. Agora Paulo orienta a igreja a perdoá-lo e restaurá-lo. Vejamos o que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios. Ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza, pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não encontre vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 5 ao 11. A disciplina precisa ser aplicada, acompanhada e concluída com lágrimas. O que Paulo recomenda agora, uma vez que houve arrependimento, a igreja deve amar. A igreja deve consolar. A igreja deve perdoar esse homem e recebê-lo de volta à comunhão da igreja. Nós somos chamados para odiar o pecado e não o pecador, para tratar com dureza o pecado e não tolerá-lo. Contudo, para exercer, ou seja, para receber com muita ternura o pecador que está arrependido. O propósito da disciplina da igreja, então, é qual? Qual é o propósito da disciplina da igreja? Paulo nos oferece 2 pontos importantíssimos. Primeiro, a correção do faltoso. Quando nós olhamos o capítulo 5, verso 5, diz assim: entrega a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Quando você pega texto que nós chamamos para elucidar o que estamos falando aqui, em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 6 e 7, diz: basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. O propósito da disciplina é corrigir e restaurar o faltoso. Não basta a igreja disciplinar. Disciplina não é punição, mas restauração, diz o apóstolo, a fim de que o espírito seja salvo. Verso 5 do capítulo 5. A igreja precisa acompanhar a pessoa que foi disciplinada, para que ela possa ser restaurada, para que ela possa ser curada, para que ela possa ser transformada pelo poder de Deus e reconquistada para a comunhão da igreja. A disciplina, embora dolorosa, é benéfica e terapêutica. Mas no texto que estamos apreciando, versos 6 e 7, nós vamos ver que
o objetivo é a proteção da igreja. Notem, não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Outro propósito da disciplina é a proteção da igreja. O apóstolo escreve: não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, e nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Versos 6 e 8 do capítulo 5. A disciplina protege os membros da contaminação e também protege o testemunho da igreja aos olhos da sociedade. Verso 7 fala com muita clareza sobre essa situação. Paulo está dizendo que a igreja deve viver num clima de festa. A vida da igreja tem de ser uma festa de alegria, uma festa de exultação, uma festa de celebração. No entanto, há um momento quando o pecado entra na igreja e esta festa se transforma doloridamente num funeral. Paulo diz que o fermento pode azedar essa festa. Devemos, então, jogar fora o velho fermento para celebrar a Páscoa e celebrar com alegria. Não com o fermento da maldade, mas com os asmos da sinceridade, da verdade. Quando você disciplina, você não apenas corrige e objetiva a restauração do faltoso, mas também previne a igreja. Isso gera temor e obediência entre os membros. Concluindo, Paulo recomenda 3 atitudes em relação ao pecado. Lamentar o pecado. Isso está no contexto anterior, no verso 1 e 2. Diz assim: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, moralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isso é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A dizer também, julgai o pecado. Ainda no contexto anterior, verso 3 a 5. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E ainda, expurgar o pecado. É exatamente o que o texto nos disse do verso 6 ao 13. Isso é expurgar o pecado. Notamos aqui que a igreja deve chorar por causa do pecado, conforme vimos no verso 1 e 2. Em vez de ficar cheio de orgulho por causa do pecado, deveríamos chorar por causa dele. A vida cristã, que é uma festa, transforma-se num funeral quando o pecado contamina a igreja. A igreja madura chora por causa do pecado. Notamos também que a igreja deve julgar o pecado. Verso 3 e 5, já lido e relido, afirma essa verdade. Paulo usou 4 expressões fortes para mostrar que o faltoso precisa ser tirado da comunhão da igreja. Tirar do vosso meio, verso 2. Entregue a Satanás, verso 5.
Lançai fora, verso 7. Expulsai de entre vós, verso 13. Outra coisa que vai ficar claro na observação do verso 6 ao 13 é que a igreja deve remover o pecado. A imagem aqui é a Páscoa judia. O cordeiro foi imolado, o sangue foi aplicado nas vigas das portas e eles tinham de reunir-se dentro de casa para comer o cordeiro e os pães asmos. Talvez, diz a Bíblia, ou seja, todavia, isso é categórico, diz a Bíblia que todos eles tinham de investigar a casa durante 7 dias. Não poderia ter levedura, não poderia ter fermento. Se alguém comesse a Páscoa com fermento, essa pessoa seria morta e eliminada do arraial de Israel. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Você deve viver a vida cristã fazendo uma faxina e uma limpeza diária na sua vida. Não celebre a Páscoa, não celebre o culto a Deus se há fermento, se há pecado em sua vida. Remova o fermento do pecado da sua vida, para que você possa celebrar a Páscoa com os asmos da verdade e da sinceridade. Que o Senhor nos aumente bênçãos, mais e mais, sobre nós e sobre os nossos filhos, em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Deus bendito, Pai amado, nós louvamos, exaltamos e bendizemos o santo e poderoso nome do Senhor. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio glorioso de estudar e meditar na Tua palavra que falou tão graciosamente aos nossos corações. Te louvamos, te agradecemos e te bendizemos, em nome do Teu Filho, nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.